24 horas de louvor e adoração. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. Vamos falar sobre o tema fazer o bem. Essa palavra de fazer o bem, né? Essa frase aí tá tão extinta, né? Tão quase extinta no Brasil, no mundo, né, Eliana? O amor se esfriou da face da terra. A verdade é que nós estamos cada dia mais querendo um mundo melhor para viver, mas é como se nós estivéssemos remando contra a maré, né? As autoridades, as pessoas que deveriam fazer o bem, as pessoas que deveriam dar exemplos, né, para que nós pudéssemos olhar e buscar exemplos nela, são os exemplos ruins e maus, né? A corrupção, a maldade, né, está contaminando o mundo por completo. As pessoas não têm interesse mais nas coisas espirituais, as pessoas não têm interesse em fazer o bem, em ajudar o próximo. A nossa leitura de hoje é bem apropriada para esse tempo que estamos vivendo, né? Para entendermos melhor por que Jesus veio, né? Por que o sentido da Páscoa? Por que Jesus veio? Qual o sentido do Filho de Deus morrer naquela cruz? Porque ele sabia que nós não tínhamos condições de sermos salvos. A nossa situação era de mal a pior. Estávamos caminhando para o inferno, para uma morte eterna, onde nós não teríamos mais acesso a Deus. Mas Deus, com sua infinita bondade, o seu amor, sua misericórdia, nos resgatou através de Cristo, nos dando uma oportunidade de vivermos para Ele. Então hoje eu e você temos a oportunidade, enquanto vivos aqui nesse mundo, de nos apresentarmos a Deus, pedindo para que Ele nos ajude, né, a entender o que é fazer o bem, o que é praticar suas boas obras, e para que Ele também nos ajude nessa caminhada, porque não é fácil, embora queremos até fazer, mas há muitas dificuldades, muitos empecilhos que tentam nos tirar essa vontade, esse prazer de fazer o bem. A nossa leitura hoje é Lucas capítulo 6, versículos 6 a 10. Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Pois bem, para a gente começar a nossa reflexão, vamos ler esse versículo que Jesus diz lá na palavra do Senhor, nos traz em Mateus capítulo 12, versículo 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus estava rodeado ali de fariseus, pessoas que estavam com inveja dele, tentando desanimar ele, tentando de alguma forma desacreditar ele diante daquela sociedade, daquelas pessoas. Porque Jesus, com certeza, quando veio, causou um impacto naquela sociedade, porque ele não veio para buscar riquezas ou poder, mas ele veio para libertar o povo da escravidão, do cativeiro, né? E hoje nós estamos na mesma situação em que muitas pessoas estão em condições de autoridade e têm poder, de certa forma, de fazer o bem, de ajudar o próximo, mas não está com esse mesmo interesse. E o que nós vemos é o mal predominando, né? O mal sendo alastrado e pessoas cada vez mais abandonadas, pessoas passando por situações difíceis, como aquele homem que estava com a sua mão atrofiada. Jesus olhou para ele e teve compaixão e deu a oportunidade dele ser restaurada a sua mão. Embora aquelas outras pessoas com inveja e tentando desanimar e tentando fazer com que Jesus fosse desacreditado, ficaram envergonhados porque Jesus realizou o milagre que deveria ser feito.
Lucas 6:9, Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Agora fica a pergunta para nós nos dias de hoje: o que devemos fazer diante do mundo que estamos vivendo? Fazer o bem? Veja, nessa mesma palavra de Mateus 12:30, que Jesus fala: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha, nos dá a entender de que se nós não estivermos praticando as boas obras de Cristo, nós estamos contra Ele. Há muitas pessoas que falam: não, eu não vou me tomar lado, tomar partido de nada. Não vou dizer que creio em Cristo também, não digo que creio nem que não creio. Pois bem, se você tomar uma decisão de não fazer nada, você já está tomando uma decisão de não andar com Cristo, porque a palavra dele é real e é verdadeira. Aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você faz o que o Senhor manda, trabalha em prol do seu reino e é praticante de boas obras, você está com Jesus. Muitas pessoas passam vida toda em prol desse mundo, sem pensar-se que um instante, nem que seja um minuto na eternidade, acordam, dormem, acordam. E a vida é só em prol das coisas desse mundo. E esquece que isso aqui tudo vai passar. Nós devemos trabalhar, viver, ter uma boa vida, sim, conforto se possível, mas não esquecer que nós estamos aqui de passagem. E Jesus também tem a palavra do Senhor, diz que nós devemos usar as riquezas desse mundo mal, em prol das pessoas, para que nós podemos ser lembrados na eternidade. Jesus nos dá muitos exemplos, nós devemos praticar o bem, de andar conforme a sua vontade. Estamos tão envolvidos nas coisas do mundo que esquecemos que tem algo muito melhor nos esperando na eternidade. Pois esse corpo que estamos vivendo, ele é destrutível, né? Está degradando cada dia que se passa, estamos envelhecendo. Se tivermos compaixão, Deus tiver compaixão da gente, alguns vivem até muitos anos ainda aí, talvez 100 anos ou mais, um pouco. Mas e aí? Para onde você vai? Jesus se entregou naquela cruz porque ele sabia que nossa vida aqui era limitada e nós não tínhamos mais para onde ir. Não éramos como os animais aí, irracionais, que morreram, acabou. Jesus sabia do que nos estava esperando. Então ele veio para nos resgatar da morte eterna. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, no versículo 18 diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Veja bem, Jesus fala sobre isso quando diz para a gente depositar o nosso tesouro no céu. Lá a traça nem o ferrugem vai corroer, nem o ladrão vai nos roubar. Lá é eterno. E essa parte em que Paulo fala aqui também é nos dando a entender de que se você compra um carro novo, o ano que vem ele já está começando a enferrujar, já tem que dar manutenção e vai estragar. Se você investe e no que quer que seja aqui nesse mundo, vai degradando, vai sendo destruído. Você tem que estar dando sempre manutenção naquilo. Agora, devemos investir no reino de Deus. Não estou falando que você não deve comprar nada. Você tem, se tiver condições, compre, mas use para o bem. Use para que seja para a honra e glória do Senhor, para que seja para favorecer pessoas também a conhecer Jesus, porque tudo que nós façamos seja para em prol do reino de Deus. Tudo que possuímos seja para em prol do reino de Deus. Quando acordamos pela manhã, devemos procurar uma oportunidade de falar de Jesus através do nosso falar, do nosso viver, de alguma forma mostrarmos Jesus em nossa vida, para que as pessoas que estão ao nosso redor entender: essa pessoa é feliz porque Jesus está com ele busca Jesus todos os dias. Se você crê em Cristo, se anime com essas palavras de Paulo lá em 2 Coríntios. Vamos fixar os nossos olhos naquilo que se não vê. Vamos procurar vislumbrar a Nova Jerusalém, as promessas de Cristo, de um lar celestial, onde não haverá choro, onde não haverá morte, não haverá tristeza alguma, porque lá está preparado para aqueles
que investiram no reino de Deus. Gente, nós tivemos um acontecimento agora essa semana muito triste no Brasil, lá em Blumenau. Acho que todos aqui que estão me ouvindo já devem conhecer muito bem sobre esse assunto daquele rapaz que entrou numa creche com uma machadinha e matou 4 crianças, né? Assassinou aquelas 4 crianças e feriu outras. Não tem muitos dias atrás, um outro indivíduo matou uma professora que já estava aposentada e estava trabalhando mesmo assim. Depois da sua aposentadoria, resolveu estar de alguma forma contribuindo com a sociedade, né? Ajudando as pessoas. Agora eu pergunto para você, o que leva uma pessoa a sair da sua casa com uma machadinha para matar crianças inocentes? Porque uma criança de 4 anos de idade, uma criança pequena, ela se aproxima de um adulto procurando um apoio para se manter em pé ou para perguntar alguma coisa, o que é aquilo. Eu lembro bem das minhas filhas, crianças, quando estavam começando a falar: pai, o que é aquilo? O que é isso? Procurando entender o que é. E chega o indivíduo com uma machadinha para matar. O que leva um ser humano a fazer uma atrocidade como essa? Eu falo para você que é a ausência do bem. Nós estamos tão envolvidos com esse mundo, como eu falei aqui agora há pouco, né? A sociedade, as autoridades que deveriam dar um exemplo, que devemos seguir, como devemos andar, buscar Deus, procurar entender o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. As pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro, em viver no mundo, se estabelecer nessa terra que vai ser destruída. E nisso o diabo fica feliz e alegre e contente porque sabe que vai levar muita gente com ele para o inferno. Então nós devemos despertar desse sono e começar a praticar o bem, começar a falar de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que se o Espírito Santo de Deus habitar no ser humano, ele não vai praticar coisa como essa. O desejo do coração dele é falar das coisas do céu, da eternidade, daquilo que Jesus fez por ele. E nós temos nessa época da Páscoa, em comemoração a Cristo que veio se entregar para nos dar a vida eterna, para nos trazer a paz que excede todo entendimento. Em meio à turbulência desse mundo mal, nós podemos entender que temos vida em Cristo e vida eterna. Creia nisso. Propague isso aí, porque Cristo nos comissionou a fazer essas coisas. Ir por todo mundo, ensinar tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos falou, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas possam ser recebidas por Deus na eternidade e serem chamadas filhos de Deus. Em João, no capítulo 3, versículo 1, é uma história muito importante sobre o fariseu, um grande fariseu da época de Jesus, chamado Nicodemos. Nós podemos até nos colocar diante desse fariseu aí como ele, né? Chegando a Jesus e perguntando. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus na noite. Olha, o texto diz que ele veio à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Veja bem o coração desse homem como estava. Ele veio procurar Jesus à noite, porque a noite é uma forma da pessoa escondido se apresentar em alguns pontos, né? As pessoas que procuram fazer o mal, procuram fazer à noite, porque ninguém vai ver. Então, na cabeça daquele indivíduo, ele estava procurando se esconder, acredito eu, dos seus amigos, das pessoas, porque ele estava, de uma certa forma, fazendo alguma coisa errada, procurando Jesus para saber sobre Jesus. Então, a tendência de nós, pecadores, quando queremos praticar o pecado, é esperar a noite chegar para fazermos tudo nas escuras, né? Mas lembre-se que Deus está com seus olhos atentos e tanto faz dia como noite, para Deus tudo é claro, Ele vê todas as coisas. Jesus responde no versículo 30, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus no versículo 5: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se você surpreende pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? No versículo 10, Jesus responde: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, meus amigos, Jesus declarou para aquele homem ali a chave de entrar no reino de Deus. Aquele homem que estava em meio à sociedade má, e ele estava junto com os fariseus, ele era uma autoridade na sua época, resolveu ir ao encontro de Jesus, talvez imaginando que poderia ser favorecido de alguma forma, mas Jesus declarou a verdade para ele. Assim, hoje também nós somos confrontados com a verdade de Cristo, quando ele se revela a nós, dizendo que é necessário nós crermos nele, buscarmos ele. Se quermos entrar na eternidade com ele, devemos aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Veja no versículo 16 e 17 uma palavra que vai com certeza te ajudar a entender ainda mais este texto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Eu não sei a situação que você está passando hoje. Como está a tua vida espiritual diante do Senhor? Mas Jesus está estendendo a mão para você hoje, nesse dia, para você o aceitar e apresentar a sua vida a Ele, pedindo perdão pelos pecados que você cometeu. Ele está pronto para te perdoar, pois a própria palavra dele diz aqui no versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ora, se Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos por meio dele, então eu devo estar muito alegre por isso, não é verdade? Eu devo mudar de vida e aceitar o que Jesus está me falando para fazer. Aceite-o e veja que Jesus fala que é necessário que nós creiamos nele para sermos salvos. Quem nele crê não é condenado, o versículo 18 diz isso. Mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho do Homem, no nome do Filho unigênito de Deus. No versículo 19 diz: esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Portanto, se no seu coração está aí um desejo de fazer coisas às escuras, escondido, lembre-se, isso é do mal. Isso não vem de Deus. As coisas de Deus são feitas às claras, para que as pessoas possam ver e entender que aquilo é de Deus, para que outras pessoas possam crer no que estamos fazendo, crer em Cristo e saber que somos realmente servos e obreiros dele. Muitas vezes, quando tentamos praticar alguma coisa boa ou ajudar alguém, somos criticados ou até impedidos de fazê-lo. O provável é que isso já tenha acontecido com você também. Durante o ministério de Jesus, seus oponentes criticaram inúmeras vezes pelo que estava fazendo. Outros o questionavam por fazer algumas coisas que confrontavam as tradições religiosas da época. E hoje estamos vivendo isso. Muitas pessoas estão criando o seu próprio evangelho. Pegam a Bíblia, tiram versículos que sejam importantes para o seu trabalho, colocam ali. Aquilo que Deus condena, a pessoa exclui. Cuidado, porque o Senhor vai nos julgar segundo as nossas obras. Aquele fariseu Nicodemos, um dos mestres da lei, uma autoridade daquela época, buscou Jesus à noite, achando que estava fazendo algo errado. Hoje, muitas pessoas estão deixando de seguir Jesus porque acham que estão fazendo a coisa errada. Estão com vergonha de Jesus.
nós devemos ser gratos e estar alegres porque temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. E esse dia que estamos vivendo, essa quinta-feira, essa data que estão sendo comemorada, a Páscoa, nós devemos olhar para a cruz e ver que ela está vazia, que Cristo ressuscitou, e podemos nele buscar refúgio e saber: Senhor, eu sei que o Senhor ressuscitou e o Senhor tem a chave do céu para que eu possa entrar e morar com o Senhor. Então me aceite como teu filho, eu quero te servir. Fale com Jesus, abra o seu coração nessa manhã. Fale para Jesus as palavras que vai deixar ele feliz com você. Diga a Jesus: Senhor meu Deus, eu sou grato pelo teu filho Jesus ter vindo a esse mundo se entregar por mim. Eu sei que eu não sou merecedor, porque a minha vida é uma vida de tragédia. Eu venho feito muitas coisas que não te agrada, porque sou pecador. Estou nesse mundo mal, mas eu não quero permanecer aqui a não ser para fazer a tua vontade. Que o Senhor me conceda a sabedoria nos momentos difíceis, me conceda entendimento para que eu possa ser um instrumento usado por ti para levar outras pessoas a conhecer o teu poder e a tua glória. Conhecer teu filho Jesus, que veio a esse mundo dar a vida eterna por todos nós. Não me deixe entristecer com as coisas desse mundo, mas que eu possa ver a alegria da salvação, das promessas que teu filho Jesus nos deixou quando subiu aos céus, de que um dia voltaria para nos buscar. Que possamos nesse momento, Senhor, entender as palavras de Jesus, em que ele diz para irmos ao todo mundo, pregar o evangelho, ensinar as pessoas o que ele tem nos ensinado. Nos ajuda a termos forças o suficiente para não desanimar diante das tribulações e das tristezas, que possamos aprender com ele como ele viveu, que possamos viver também. Nos ajuda na nossa caminhada, fortalecendo a nossa vida espiritual, que é a mais importante, que possamos entender a tua boa vontade para as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, que essa época que estamos vivendo aqui possa ter um despertar nos corações das pessoas, que a Páscoa é muito mais do que comida e bebida, de um dia de folga, de um feriado, mas um momento de regozijo e alegria para nós, em saber que recebemos o perdão dos nossos pecados e fomos aceitos pelo Senhor para entrar no teu reino. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e te peço em nome de teu filho amado Jesus. Meus amigos, essa é uma oportunidade que nós temos de falar de Jesus nas nossas vidas e não desperdiçar os nossos dias. Se você tem um feriado amanhã e você está de folga, aproveite esse tempo para falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus veio a esse mundo para nos trazer a vida, não veio nos condenar, veio nos trazer o perdão dos nossos pecados, nos reconciliar com o Pai, nos dando a oportunidade de sermos chamados seus filhos.